Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Ricardo, sou Ricardo Dorta, sou um profeta do Senhor e todos me conhecem como Dorta. Nós estamos aqui porque nós vamos começar para você, para levar conhecimento para você, uma nova escola, uma escola de intercessão, uma escola de batalha espiritual, uma escola de ministração. O objetivo dessa escola, ele vem de uma data já de 10 anos que se passaram, onde eu e o pastor Eliseu, pastor do meu ministério, após longas viagens que nós tivemos por várias nações, sentimos a necessidade de criarmos uma escola de intercessão, uma escola de batalha espiritual, onde nós pudéssemos, depois de todo o conhecimento que o Espírito Santo tem nos dado, levar para você esse conhecimento, esse entendimento sobre batalha espiritual, sobre intercessão, sobre ministração, sobre guerras e batalhas, né? Então nós, com essa escola, queremos formar grandes líderes. Deus está formando uma nova geração, mas uma geração para um avivamento que vai se iniciar e através dessa geração, com um grande conhecimento em várias áreas, em vários ministérios, em várias áreas do seu chamado. E você pode ser um grande intercessor, você pode ser um grande guerreiro do Senhor. Basta você deixar o Espírito Santo te direcionar como ele tem direcionado a nós. Como diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. E também diz lá em Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. O intuito dessa escola é treinar, é capacitar pessoas a agirem no reino através do mover da intercessão. Formar pessoas quebrando paradigmas, desmistificando falsos ensinamentos que foram durante muitas décadas, ensinando pessoas de maneira errada. Deus tem nos dado uma direção. Deus nos colocou a aprender durante esses 10 anos para que nós estivéssemos aqui, agora, a partir de hoje, levar para você esse novo conhecimento, esse entendimento sobre esse tema que muitas vezes ficou mistificado, como intercessão, sendo algo somente da senhorinha de idade, da senhorinha do cabelo branco, que passa horas e árduas horas orando. Não, intercessão pertence a todo o corpo de Cristo, desde jovens, adultos e crianças. Ok? Tá? Então nós vamos prosseguir com a nossa escola, mas existem em certos momentos alguns bloqueios que impedem que as pessoas saibam o que é intercessão, o que é mover nas dimensões, o que é mover no reino de Deus, Então nós vamos trazer para você vários temas durante a nossa escola, durante todas as aulas. Alguns dos temas que nós vamos estudar aqui dentro da escola de intercessão, dentro da escola de batalha espiritual, serão o pecado e suas consequências, espíritos aprisionados, restauração sexual, entre muitos outros temas. O tema é um tema muito abrangente, que traz muito conhecimento. A importância dessa escola que nós estamos iniciando para levar a você. Essa escola vai te trazer entendimento, essa escola vai te trazer conhecimento, mas para que você venha exercer o entendimento, usar o conhecimento e aplicar isso na autoridade de Deus que está sobre a sua vida, é necessário você cumprir alguns pontos, alguns requisitos. Deus age por princípios, e esses pontos fazem parte dos princípios que são muito importantes se você quiser crescer dentro da escola, dentro do ministério da batalha espiritual. É necessário que você estude muito, porque a quem estuda, Deus vai dar conhecimento. Se você estudar, Deus vai abrir o conhecimento dele para você. Estude, leia a palavra, porque
tudo que Deus te der de conhecimento, todo o conhecimento que você adquirir durante toda a sua vida espiritual tem que estar embasado na Bíblia, meu irmão, minha irmã. Porque se não estiver na Bíblia, descarte, joga fora, para ser mais prático e direto. Leia a Bíblia, ore muito, porque são as suas orações como guerreiro do Senhor que vai mover o mundo espiritual, que vai abrir as dimensões em seu favor, para que através da autoridade de Deus que está sobre a sua vida, você venha a mover em prol de outras pessoas, como diz na palavra de 1 Timóteo, mover através das orações as dimensões espirituais. Ore, forme grupos de estudos, se junte com os seus irmãos, tire dúvidas. Nós vamos ter aqui um canal só para você deixar perguntas, tirar as suas dúvidas. E você vai crescer em entendimento, crescer em conhecimento, crescer na autoridade de Deus sobre a sua vida. Essa é os pilares da nossa escola. Esses são os pontos chaves de onde eu vou querer que você, que vai nos acompanhar a partir de hoje, comece a obedecê-los e a tê-los com você, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela vai trazer um assunto que muitos conhecem, mas muitos também têm muito pouco entendimento sobre ele. Nós vamos falar sobre legalismo. O que é legalismo? Os tópicos dessa aula de hoje o que é o legalismo? Suas origens, o que o alimenta, o que faz com que ele se instale na vida de uma pessoa em Cristo, no ministério. O que faz? Quais são os fundamentos bíblicos que faz e que mostra pessoas da Bíblia que estiveram agindo através do legalismo? Vamos estudar todos esses tópicos para você ter entendimento profundo sobre esse tema, legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é quando nós acrescentamos contaminações, levamos imperfeições. Se é imperfeição, é um pecado em várias áreas de atuação, ou seja, em uma situação, em uma oração, em uma pregação, em uma ministração, em um mover de cura, em um louvor, em um trabalho para a igreja. São imperfeições colocadas dentro dessas situações. Um louvor, uma pregação, uma palavra direcionada a alguma pessoa que Deus coloca no seu caminho. São imperfeições. O legalismo faz com que o intercessor, com que o guerreiro faça a obra para Deus, mas não com Deus. Porque o legalismo vai despertar na pessoa o eu sou, o eu posso. Somente o entendimento de que a pessoa é autossuficiente. Não, nós somos dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes da palavra de Deus. E é essa dependência que vai fazer com que nós não entremos no espírito do legalismo, mas sim sejamos direcionados por aquele que veio para nos ensinar todas as coisas, que é o Espírito Santo. O legalismo coloca o nosso eu nas obras de Deus e vem fazendo um grande estrago. Isso dá legalidade a Satanás de agir naquilo que você está fazendo para Deus. Quando nós permitirmos que o nosso eu, através do legalismo, venha a agir, nós estamos dando uma legalidade a Satanás. Quem tem o espírito do legalismo nunca admite, não consegue perceber que tem, mas muitas vezes o legalismo faz parte da vida de grandes líderes, de grandes mestres, mas não se percebe, não se admite. Parece algo natural na vida de uma pessoa, no seu ministério. Um exemplo que eu posso dar para vocês é de um líder, em uma de nossas viagens, de um líder de louvor que agia dentro do louvor, ministrava o louvor, ensinava sobre louvor para aquele grupo que ele liderava, mas tinha um relacionamento sexual errado com um
uma jovem membra também do mesmo grupo de louvor. Isso dava a legalidade a Satanás, é o espírito do legalismo se instalando, estando em um relacionamento errado com uma jovem do mesmo grupo a qual ele liderava. Que mover pode haver? Qual a ação espiritual que pode haver? Estava dando uma legalidade ao inimigo, e por essa legalidade do inimigo agir nessa situação, ele conseguiria agir no resultado desse louvor. Os céus se fechavam, não havia uma adoração que subiria a Deus. Então, o espírito do legalismo faz com que o mover das dimensões espiritual se trave. Não há um acesso ao reino. E muitas vezes vem o engano, pensando-se que está acessando o reino, pensando que está se movendo o mundo espiritual, mas não está. Está tudo bloqueado, até que se identifica que ali existe um legalismo e começa a se trabalhar para que isso caia por terra. O que era para ser edificado na igreja vira algo errado, vira uma contaminação. Os céus se fecham, passa a haver um bloqueio. Uma ação dessas, Deus revela ao intercessor. Deus revela a você como revelou a nós nessa nossa viagem. Revela ao guerreiro? Sim, revela ao guerreiro. O que deve fazer um guerreiro nessa ação? O que deve fazer um intercessor nessa ação? Acusar? Levantar esse erro e expor? Não, de forma alguma. Cabe ao guerreiro, cabe a você, como um líder, como um mestre, como aquele que está sendo preparado na autoridade de Deus, pegar essas informações que o Espírito Santo está te dando através de revelações e conscientizar as pessoas. Nós erramos, meu irmão, nós somos falhos, mas a graça de Deus conquistada na cruz, faz com que nós tenhamos o entendimento que nós podemos, pela graça, conscientizar outras pessoas através do conhecimento que Deus tem nos dado. Não é acusar, não é levar a público, mas é chamar a pessoa para uma conversa conscientizar a pessoa sobre este pecado, sobre esta legalidade, sobre este legalismo. Cabe a você, como um guerreiro que Deus está levantando nessa nova geração, nesse novo mover espiritual, nesta nova dimensão que está se abrindo na sua vida. O legalismo está presente em muitos ministérios. O legalismo está presente na vida de grandes líderes, de grandes mestres que ensinam, e muitas vezes ensinam errado. Essa escola que nós estamos movendo para você, através dessa aula de hoje, vai te trazer, com muitos outros temas que nós fizemos uma pequena explanação aqui, conhecimento. E aí aquela palavra que está na Bíblia, eis que o meu povo morre por falta de conhecimento, não vai fazer parte da sua vida, do seu ministério, daqueles que Deus colocar junto com você. Tá? Então nós vamos estudar esse tema no profundo. Tá? No final você deixa as suas perguntas, as suas colocações e as suas dúvidas. Tá? Outro tópico que eu quero ver com você aqui agora são as origens do legalismo. Como o legalismo se instala? Por que ele se instala? Nós vemos e conhecemos grandes líderes, pessoas que são super dedicadas, pessoas que estão sempre a postos para servir o Senhor, para serem servos e estarem sempre ao auxílio daqueles que necessitam. Mas existe algo que parece que não rende, né? Que não frutifica, que não traz resultado. É porque existe o legalismo aí. Existe o espírito de legalismo aí. Quais são as origens do legalismo? É esse tópico que nós vamos falar agora. As origens do legalismo podem acontecer quando se nasce. Quando a pessoa nasce, ela nasce com maldições hereditárias. Ela nasce com uma maldição que vem através dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. A
palavra de Deus diz que Deus é Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Isso está falando sobre maldições. Maldições hereditárias, que faz sim com que o legalismo se instale através das maldições. Ou por maldições raciais. O que é uma maldição racial? É uma maldição proveniente do país que você é originário, da terra onde você nasceu, da cidade onde você nasceu. Isso nós estudamos num outro tema dessa escola que se chama mapeamento espiritual de territórios. Se você for estudar a cidade, o país, a nação que você nasceu, você vai perceber que existem muitas maldições ali, que existem muitas coisas que foram colocadas através da violência, através da escravidão, através dos assassinatos, através de uma história toda, onde isso vai gerar um legalismo e dando ao inimigo autoridade para agir na vida das pessoas que fazem parte dessa cidade. Ou também por maldições de países, por maldições colocadas por outras pessoas, por influências, né? Ou também pela educação que se recebe, o item B, da origem do legalismo. Qual? A educação que vem proveniente de pais violentos, ou pais viciados, ou pais com problemas de bebidas, pais sem compromisso com Deus. Vai gerar um mover de educação para os seus filhos, para as suas crianças, que lá na frente vai surtir um efeito contrário, vai surtir um efeito dando ao espírito do legalismo o direito de atuar, o direito de agir. Então são situações, você percebe, que estão presentes dentro da igreja, que estão presentes na vida de líderes, que estão presentes na vida de grandes mestres. Por quê? Porque nunca se cuidou para que se zerasse, para que se extinguisse, para que se tirasse esse direito de legalidade do inimigo, esse legalismo. Ou também, um outro ponto que pode ser uma origem do legalismo é pelas amizades, amigos influenciadores, que influenciam pessoas a terem condutas erradas, amigos que levam pessoas ao erro, ao pecado, através das suas condutas, influenciam, contaminam a outros. Também gera um espírito de legalismo. Após aí, nós vamos ver um outro item, que seria quando eu me converto a Deus, quando eu venho para o reino de Deus. Todos esses itens que eu falei aqui com vocês, de origem do legalismo, isso é antes de eu vir para o reino. Tá, mas mesmo quando eu venho para o reino, quando eu me converto a Cristo, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o legalismo pode estar presente? Sim, pode estar presente. Através de quê? Através de influências, através de pastores que são autoritários e transformam a vida de suas ovelhas num mover muito árduo de ordenar, de obrigar, de impor. Líderes também que são feridos por todos esses temas que nós falamos aqui, pelas origens, né? Por educação, por amizades, por maldições hereditárias. São origens que faz com que o legalismo esteja presente. Ou por mestres incapacitados, que ensinam e ensinam de forma errada, que ensinam, mas fazem com que as pessoas não venham a ter o verdadeiro entendimento. Fazer uma obra pelo conhecimento humano, não pelo conhecimento de Deus. 1 Coríntios 2, 13 e 14 diz assim, versículo 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus. Interpretando verdades espirituais com os que são espirituais. O 14 diz assim,
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não são capazes de entendê-las, pois elas são discernidas espiritualmente. Então, para que você venha ter entendimento sobre todos os temas que nós vamos abordar, sobre legalismo, e você venha identificar o legalismo na sua vida, em primeiro lugar, na vida daqueles que estão ao seu redor, na vida do ministério que você faz parte, você precisa ter discernimento e deixar que o Espírito Santo te ensine. Deixar que o mover da dimensão de Deus esteja presente, que você interprete tudo como se Jesus estivesse te ensinando. Porque aí sim você vai começar a mover numa dimensão onde você vai ter entendimento espiritual, onde você vai, através deste entendimento espiritual, identificar o que está errado naqueles que estão ao seu redor, ou mesmo, até mesmo na sua vida, nas suas condutas, nos seus afazeres, das obras que você tem feito para Deus. Porque antes que Deus nos use para tratar com alguém, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai usar e tratar primeiro com você, para que você saiba que através desse tratamento com você, você venha a conhecer a verdade, e através desta verdade sobre você mesmo, você comece a identificar nas pessoas ao seu redor. O que Deus quer fazer é mover você num profundo espiritual tão grande através da identificação do legalismo sobre sua vida, para que você venha identificá-lo sobre a vida de outros. Aí se forma o quê? Um corpo sadio, irmão. E é nesse corpo sadio que o Senhor vai agir. É nesse corpo sadio, curado, restaurado, que Deus vai trazer e entregar o seu entendimento, que Deus vai entregar o grande conhecimento. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, primeiro, permitir que o Espírito Santo mostre para nós aonde eu tenho errado, quais são as legalidades que eu tenho dado, aonde o legalismo age na minha vida. Isso aconteceu comigo. Acontece até hoje. Deus ainda me chama a atenção e mostra muitas coisas, muitos erros que eu tenho feito. Para quê? Não só para mostrar. Deus não vai chamar a sua atenção e falar: olha, você está com uma legalidade nisso, você está com uma legalidade naquilo. Não! É para que você venha ter o grande entendimento de que você precisa extinguir, tirar isso da sua vida, arrancar isso, mas pela raiz, não apenas numa conduta que vai ser para os outros ver. Não. É uma intimidade que você vai criar entre você e o Espírito Santo. E quando essa intimidade aparece, meu irmão, aí nós preferimos ouvir mais aonde estão as nossas falhas, os nossos erros, que o Espírito Santo nos diga mais isso do que ele nos exalte, do que ele mostre para nós que nós estamos perfeitos, porque não somos perfeitos, né? Então, o legalismo coloca um líder e o seu liderado em uma prisão, sem se perceber. O legalismo coloca na prisão e não se percebe. Sabe quando que se identifica? Quando você não vê frutos. Porque aquele que é uma boa árvore gera frutos e bons frutos. Se você está no mover para Deus, se você está no mover com Deus, se você quer mover no reino de Deus, se você quer fazer as coisas para Deus, você precisa gerar frutos. E frutos bons, frutos que venham a trazer resultados. Frutos que venham estabelecer o reino de uma forma correta, forte, sem legalidades. E sabe o que isso vai gerar em você? Uma grande satisfação. Que Deus te usou. Que Deus te usou para gerar frutos que serão seus filhos. E são esses filhos que você vai gerar para o reino de Deus e vai fazer a grande obra dessa nova geração que o Senhor está levantando
para mover as dimensões espirituais. O legalismo vai fazer você identificar em você e prepare-se para ter surpresas. Prepare-se para quebrar todo o conceito, muitas vezes, que nós temos, que está tudo certo, estou correto, eu frequento todos os cultos, eu frequento todas as aulas. Não, não é uma aparência para os outros ver, é uma intimidade entre você e Deus, ok? Então nós vamos falar de alguns dos atributos, de algumas características agora que alimenta o espírito do legalismo, que alimenta o legalismo. O orgulho espiritual, né? Eu fico orgulhoso, então eu acabo criando em mim, dentro de mim e através de mim, uma soberba espiritual, que o Senhor está me dando algo forte, que o Senhor... Então, tudo acontece porque eu estou ali. Tudo acontece porque o Senhor me mostra. Tudo acontece porque eu sou usado. Isso é um orgulho. E eu começo a impor aos líderes, aos meus liderados, e começo a obrigá-los a terem um ensinamento conforme eu quero, conforme eu acho. Jesus não obrigava ninguém a nada, Jesus ensinava. É melhor ensinar do que obrigar, porque o obrigar faz com que a pessoa faça só naquele momento e a partir depois daquilo acaba. Mas quando você ensina, aquilo perdura, segue adiante. Então, uma das coisas que alimenta o legalismo é o orgulho do eu, o orgulho de que eu sou, eu posso, eu faço, eu sou usado, eu. Então, eu me coloco acima até do mover do Espírito Santo. Então, vamos identificar se não existe em nós ainda um fiozinho de orgulho, né? E vamos cortá-lo. Por quê? Como é que corta-se o orgulho espiritual? Humildade, irmão. Humildade em saber que nós somos servos, mas servos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Servos que cumprem princípios que Deus colocou para serem cumpridos. Aí sim, através dessa humildade, você passa a ter comunhão com Deus. Você passa a chamar a atenção no mundo espiritual e as coisas começam a acontecer. Jesus não impunha nada a ninguém. Existem muitos líderes que obrigam, que impunham da forma que eles querem. Então, outra, pelas imperfeições colocadas nas obras de Deus. Pelo eu acho que deve ser assim, porque o meu entendimento sobre este tema é assim, porque o meu conhecimento que eu estudei, que eu vi, é assim. Pode ter certeza de uma coisa, muitas coisas que você estuda na palavra, muitas vezes você traz esse estudo, esse entendimento na sua mente para o seu querer, para cumprir as suas vontades, para conceber somente aquilo que você acha e não o que o Espírito Santo quer te mostrar. Aquele que quer ser um guerreiro de Deus, aquele que quer mover na intercessão, aquele que quer estar dentro das dimensões espirituais, recebendo verdadeiramente de Deus, como os apóstolos receberam, como os apóstolos moveram, precisa dizer não ao eu, precisa acabar com o eu acho, determinar e destruir toda a sabedoria humana, porque a palavra fala não é pelo mover da sabedoria humana, mas é pelo mover da sabedoria de Deus. É pelo mover do entendimento dado pelo Espírito Santo. Quando você se deixa direcionar pelo Espírito Santo, essas imperfeições humanas, que muitas vezes estão assim, presentes na nossa vida na hora de uma pregação, imperfeições presentes na hora de uma ministração, imperfeições presentes na hora de pregar o evangelho para uma pessoa que Deus, para uma alma que Deus coloca no seu caminho, vão começar a criar problemas, mas quando você diz não para o eu, para o seu achar, para todas as coisas de sabedoria humana, o Espírito Santo move através de você. E aí o resultado vem e grandioso. Ou pelas contaminações também. Pelas contaminações que traz
para o ministério, contaminações que muitas vezes estão em nós. Contaminações, sabe do quê? De entendimentos errados sobre determinada área de uma palavra, sobre determinado ensinamento. Contaminações assim. Uma grande fonte de contaminação hoje é a internet. Em vez de eu ir buscar entendimento, de eu ler a palavra, de eu estudar a palavra, de eu ler a Bíblia, eu vou buscar na internet o entendimento sobre pecado. Só que eu vou trazer para dentro do ministério, para dentro das pessoas a quem eu estou ensinando, o entendimento que eu busquei lá na internet. A internet pode ser uma grande fonte de entendimento, uma grande fonte de busca, de pesquisa. Sim, pode, desde que tudo que você aprender ali, que você buscar ali, você venha primeiro, antes de levar esse conhecimento adiante, ir na Bíblia, buscar as referências na Bíblia, buscar o entendimento bíblico, para ver se tudo que foi falado para você ali na internet está ali. Porque senão você está levando contaminações para dentro do ministério, para a pregação que Deus quer que você faça, para o ensinamento que Deus vai te mover dentro de escolas, porque Deus está formando você para fora, estar fora de legalismo, fora, sem esse espírito de legalismo, para que você venha se tornar um grande líder. Um grande líder que todo ensinamento que você levar adiante vai verdadeiramente trazer benefícios, frutos para o reino, e vai unir o corpo de Cristo. Quando um cristão, um intercessor, experimenta o poder de Deus, ele passa a ter experiências com o poder de Deus. Mas é nesse mover de experimentar o poder de Deus, de ser movido pelo dom do Espírito Santo, que isso acontece o quê? Cria na pessoa, cria no líder algo muito forte, que é o eu de novo. O eu achar que eu posso. Eu tenho o dom de Deus. Eu tenho uma unção. Eu tenho autoridade. E sabe o que acontece? O que gera um outro legalismo aí? Nós ficamos presos. Aonde? Em experiências do passado. Ficamos presos no mover que Deus fez sobre a sua vida em determinada situação. E essa determinada situação te aprisiona porque você vai querer que aquilo se repita sempre, constantemente. Existem situações, irmão, que Deus vai te usar e você não vai sentir absolutamente nada. Existem situações que o poder de Deus sobre a sua vida não vai em você trazer efeito nenhum. Deixa eu só pegar um copinho de água aqui que a minha produção está trazendo aqui para mim. Obrigado, meu irmão. Existem situações que no mover do poder de Deus sobre a sua vida e através da sua vida é somente para aquele momento. E acaba ali. Não se prenda. Não permita que esse legalismo se instale na sua vida, fazendo com que você se prenda àquela situação, se aprisionando ali e querendo que sempre ela se repita. Porque às vezes Deus vai te usar para uma ação, ou para curar uma pessoa, ou para livrar uma pessoa da morte, ou para levar uma palavra do evangelho para uma pessoa, ou para fazer algo muito forte, lutar contra um principado, contra um demônio, contra uma potestade, para que haja um resultado muito forte com relação a uma pessoa, uma cidade, um bairro, uma nação. Mas isso somente para aquele momento. Acaba ali. Porque eis que o Senhor fez novas todas as coisas, diz a palavra. Então, você é o servo que Deus quer fazer através da sua vida, novas todas as suas ações, novas todas as coisas durante o mover da sua vida espiritual. Não é porque Deus te usou para curar hoje, Ele vai te usar para curar todos os dias da sua vida. Não é porque Deus te usou para expulsar um demônio ali, Ele vai usar todos os dias da sua vida espiritual, vai fazer com que situações de pessoas endemoniadas surjam para você. Não! Isso cria um legalismo nas pessoas
que ficam presas esperando com que essas situações se repitam. Não. Isso impede que você desenvolva e receba o novo que Deus tem para você. O reino de Deus é imenso, ele abrange muitas áreas. O intercessor passa a depender destas ações do passado, deste conhecimento. Sabe por quê? Porque ele gostou daquilo. Não se prenda a isso. Isso cria um legalismo. Isso faz com que o espírito do legalismo passe a direcionar os seus passos. E aí nós nos frustramos, porque aquilo que aconteceu lá atrás, uma experiência uma vez, nunca mais se repete. Por quê? Porque eu não permito que o novo de Deus se instale, que o novo de Deus venha sobre a minha vida. Então, todas essas circunstâncias, todas essas origens, todos esses pontos faz com que você, a partir de hoje, comece a ter entendimento sobre o que é legalismo. Legalismo é dar legalidade a Satanás de agir na sua vida. Mas a palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não o toca. É verdade, o maligno não o toca, não toca na vida, não toca, mas ele o influencia. E se eu estiver com legalidades que ele possa usar, ele vai me influenciar. Então, a maior luta que você tem não é contra os principados, as potestades, não é contra a carne e o sangue. A maior luta que você vai ter, meu irmão, como um guerreiro, como servo, como um membro, como aquele que foi escolhido, como aquele que é salvo, é na sua mente. É aqui, que Satanás vai te influenciar. É aqui que o diabo vai tentar te corromper. É aqui que o diabo vai tentar te tirar do caminho. Isso é legalismo. Ok? Então, você hoje está tendo conhecimento. Você não é uma pessoa, a partir de hoje, que não tem mais conhecimento. Então, use esse conhecimento, primeiro em você, na sua vida, para que depois outras pessoas comecem a ter entendimento. Quando você permitir que tudo isso que nós estamos falando aqui nessa aula hoje faça parte da sua vida, que você comece a identificar na sua vida que você precisa mudar essa situação, aquela situação, essa postura, essa conduta, essa forma de agir, você estará identificando as legalidades, o legalismo presente na sua vida. Aí sim, você identificou, Deus vai te dar direções para tirá-lo, exterminá-lo. Aí sim, Deus vai te usar para que você seja uma fonte para outros. Curado, sadio, restaurado. Como Deus tem feito comigo. Amém? Fundamentações bíblicas sobre legalismo. Quem foram as pessoas que na Bíblia estavam agindo pelo espírito do legalismo? Ixi, já tem várias. Primeira delas, Saul. Saul que foi eleito e ungido a rei de Israel, mas era a vontade do povo e não era a vontade de Deus. Mas Saul fez um monte de besteira, a gente sabe disso. Por quê? Porque o legalismo, o eu, ele deixou o eu se sobressair. Ele deixava sempre o autoritarismo dele se sobressair. Ele deixava sempre o que ele achava que deveria ser feito da forma dele. Ele não seguia as direções que Deus dava e mandava para ele através do profeta. Nunca se esqueça que você não é independente, meu irmão. Deus sempre vai colocar pessoas para te direcionar. Deus sempre vai colocar líderes, mestres, superiores a você, o seu pastor, para te dar direções, não importa ao nível de intimidade, ao nível que você esteja movendo. Obedeça, respeite as pessoas que Deus levantar para te instruir. E até mesmo depois de ser instruído, pessoas que Deus vai levantar para estar vigilante em você, porque são essas pessoas que vai ser um freio
nas suas condutas e nas suas posturas. Saul não respeitava, Saul não obedecia, Saul não ouvia o que Deus falava através do profeta e deu no que deu. Outra, Sansão. Sansão quebrou todos os princípios que Deus colocou para ele. Ele foi quebrando aliança por aliança. Isso foi se gerando um legalismo na vida dele, porque ele achava que ele podia fazer tudo da forma que ele queria, como ele queria, do jeito que ele queria. E a quebra de princípios de Deus te tira do mover, da dimensão, da intimidade, do conhecimento de Deus. Você pode ter todo o conhecimento de Deus, mas se você não obedecer os princípios que Deus tem com você, esquece. Você sai. O legalismo se instala e você acha que você está fazendo uma grande obra para Deus, mas não com Deus, entendeu? Então, Sansão quebrou todos esses princípios, não conseguiu seguir adiante, cumprindo, obedecendo. Cuidado, porque às vezes, sem perceber, nós estamos quebrando princípios de Deus e achamos que está tudo bem, tudo tranquilo. Todos esses moveres, toda essa fundamentação, esses erros que acontecem com essas pessoas na Bíblia, Deus permitiu para mostrar para nós que nos dias de hoje é possível que eles se repitam e eles se repetem. Moisés, na desobediência, né, quando Deus falou, toca, ele deixou nascer nele a agressividade, deixou nascer nele a ira, o mover humano, né? O legalismo se instalou, então era do meu jeito. Quase virou um João Batista, ali começou a chamar os outros de raça de víboras, né? Então, o que acontece? Ele desobedeceu, ele permitiu que o eu, que o lado humano dele se sobressaísse. E ao se sobressair esse lado humano de Moisés, veio a ira, veio a raiva, esqueceu até das direções de Deus. E deu no que deu. Perdeu de entrar na terra prometida. Não entrou. Porque o legalismo gera consequências. E não importa, Deus vai te perdoar, Deus vai te limpar do efeito do pecado, mas a consequência você vai responder, irmão. Tá? Davi, todos conhecem, né? O grande legalismo que agiu através de Davi, que foi através da posição que ele tinha como rei de Israel. Ele usou desta posição para cometer o adultério. Ele usou dessa posição para despertar o autoritarismo. E esse autoritarismo gerou a morte de Urias. Esse autoritarismo gerou a morte de uma pessoa que fez com que ele cometesse o adultério com a esposa dele, né? Então, muitas vezes, o autoritarismo, que é o legalismo presente em muitos líderes, sem esse líder perceber, vai gerar erros, vai gerar condutas erradas, vai gerar ações erradas. Ok? Então, vamos perceber que estas pessoas estiveram com o erro do legalismo, com o espírito de legalismo, através delas. São grandes pessoas movidas por Deus para grandes ações, para marcarem o tempo de Deus nas suas épocas. E o que acontece? Erraram. Erraram e foram erros que persistem até hoje. O autoritarismo, a ira, a raiva, o lado humano, o se sobressair as vontades próprias, o se sobressair o que eu acho, a sabedoria humana, o se sobressair da forma que eu quero fazer todas as coisas. Está errado, irmão. Se você é um líder, se você é aquele que está sendo levantado por Deus, se prepare, porque Deus vai começar a conduzir e a transformar as suas ações e as suas condutas, para que você realmente esteja totalmente fora de legalismo, ok? Então, o que acontece? Que você venha a ter ações realmente
sobre tudo isso. Ações que não te mova a um espírito de legalismo, tá? Todas essas ações foram ações erradas de grandes líderes, de grandes mestres, para que nós não venhamos a repeti-las durante o nosso ministério, não venhamos a repeti-las durante a nossa caminhada com Deus. Fundamentação bíblica de grandes pessoas, grandes líderes da Bíblia que estiveram e agiram através do legalismo. Primeiro que nós vemos é Saul. Se você quiser ver e identificar aonde Saul agiu pelo espírito do legalismo através da vida dele para o reino de Deus, através das ações dele, você vai lá em 1 Samuel, capítulos 13, 14 e 15. Você vai conseguir identificar ali, e muitas vezes nós acabamos identificando em nós também. Outra, Sansão. Se você quiser ver, quando Sansão começou a quebrar todos os começou a quebrar todos os princípios que Deus colocou para ele cumprir na vida dele, gerando, através da vida dele, das ações dele, o legalismo. Você vai em Juízes, capítulos 14, 15 e 16. Isso é bom porque você estuda essa palavra e você vai começar a identificar ali, em todos esses exemplos que nós estamos dando para vocês, tá? Muito presente o espírito do legalismo. E Moisés, quando Deus dá uma direção e ele mostra a ira, a raiva com relação àquele povo que Deus estava conduzindo para a salvação. Vai em Números 20. Lá em Números 20 você vai conseguir perceber o legalismo na vida de Moisés através da ira, da raiva, da desobediência. Muitas vezes a ira, a raiva, a desobediência estão presentes na nossa vida, né? E último, Davi, quando ele dá a ordem para que Urias fosse conduzido na linha de frente na batalha para que ele morresse. Ele sentenciou Urias à morte. 2 Samuel, a partir do capítulo 11. Estude essas referências, porque você vai identificar em grandes homens que Deus levantou, homens da Bíblia, o legalismo. Se estiveram presentes na vida deles, será que não pode estar presente nas nossas também? Vigiai constantemente, ok? Então, eu quero entrar aqui agora com vocês em perguntas que foram nos enviadas aqui para que nós venhamos a respondê-las. Perguntas feitas por ouvintes, por aqueles que nos acompanham. A infância, vamos lá, a primeira delas. A infância pode causar legalismo na vida adulta? Sim. Se houve algo que fez com que você marcasse um abuso, uma violentação, uma infância árdua no tratamento de pais e mães, sim, pode criar um legalismo. Qual que é o legalismo? O legalismo de eu ser autoritário e querer repetir os mesmos erros com os meus filhos, com aqueles que estiverem sobre a minha liderança. Sim, um legalismo na infância de uma criança pode fazer com que ela carregue isso para toda a sua vida. E ela vai repetir isso, gerando isso, o que nós falamos no início dessa aula, maldições hereditárias, ok? Segunda pergunta, o legalismo rouba as bênçãos de alguém? Sim, lógico que rouba, porque o legalismo é uma legalidade dada ao inimigo. Legalidade dada ao inimigo gera pecado. O pecado, diz a palavra, que me separa de Deus. Eis que os vossos pecados separam você do vosso Deus. Então, se o legalismo me separa de Deus, automaticamente eu perco as bênçãos que Deus quer me dar. Por quê? Porque eu estou separado de Deus por causa do espírito do legalismo que move as minhas ações, as minhas condutas, o meu achar, e faz com que o meu eu, o meu ego se inflame, né? Então, deixo de receber as bênçãos de Deus. Terceira pergunta, como viver com um líder de quem sou subordinado, o qual está cheio de legalismo? É simples, meu irmão. Nós falamos isso na aula hoje. Nós somos um corpo.
e Deus trata conosco. Nós temos que levar esse líder à conscientização, não afrontá-lo, não faltar com respeito a ele, porque ele é um líder levantado por Deus para você. Como você será um líder levantado por Deus a outros. Mas ser um líder requer ter entendimento, ser um líder requer ouvir e colocar em ação e tirar das nossas posturas o que está errado e colocar o que está certo, porque Deus vai usar pessoas para nos chamar a atenção. Então converse, mas converse buscando fundamentação bíblica, converse buscando na Bíblia a referência que vai te dar a direção para mostrar para aquele líder que ele está errado. Porque às vezes é aquilo que nós falamos na aula aqui no início. Quem tem o espírito do legalismo não sabe que tem, muitas vezes não percebe. Quarta pergunta: o que devo fazer se identificar o legalismo no meu pastor? É mais ou menos a pergunta anterior. Senta para conversar. Senta para colocar o que Deus tem mostrado para você, mas isso não está errado assim, assim. Coloque o seu entendimento sobre determinada situação. Qual é o legalismo que está havendo através do seu pastor? É um autoritarismo? É uma imposição? É uma cobrança demasiada? Ele está obrigando demasiadamente você a fazer parte de algo que você não se sente capacitado para fazer parte de uma ação, de uma função dentro do ministério? Sim, são legalismos que podem existir, sim, na vida de um pastor. Converse, mostre para ele que ou você não está capacitado, ou você não consegue desenvolver aquilo a que ele se colocou, para quê? Ver, para identificar se é um espírito de legalismo ou se é algum problema que pode ocorrer com você também. Então, se você identificar um legalismo através do seu pastor, nada que uma boa conversa não vá surtir um resultado direcionado pelo Espírito Santo. Não viva isso sem conversar. Não leve isso para dentro do seu coração, porque isso vai ferir os seus sentimentos, ok? Quinta pergunta: como vencer o legalismo na minha vida? Mudando as suas formas de ação, mudando as suas posturas, buscando entendimento, lendo a Bíblia, buscando entender e estudando tudo que está te sendo ensinado, passando horas, se necessário for, se você tiver esse tempo, estudando, orando, buscando, através da Bíblia, através da palavra, direções. Porque quando eu leio a palavra, quando eu busco me instruir através da palavra, o Espírito Santo começa a me ensinar todas as coisas. E eu começo a identificar coisas que estão sendo certas ou erradas na minha vida e eu começo a vencer o legalismo, ok? Sexta pergunta: como não permitir que o legalismo se instale no meu ministério? Isso é uma pergunta de um pastor, né? É simples, não impondo, não proibir, mas amando as suas ovelhas, amando e chamando para uma conversa, como nós fazemos aqui muitas vezes, chamamos para uma conversa no pessoal. Olha, estou identificando certas ações em vocês, em você que não condiz com uma ação de uma pessoa que é um líder, que não condiz com uma ação de uma pessoa que move no reino de Deus, que não condiz com uma ação de pessoas que vão ser usadas para instruir a outros. Precisamos mudar, precisamos transformar isso. Aí eu não estou permitindo que o espírito do legalismo se instale dentro do meu ministério. Por quê? Porque se você está vendo isso, Deus está te fazendo e te dando o mover para identificar que tem algo errado. Então fique sempre atento. Fique sempre observando todas as áreas, todos os ministérios, oferta, louvor, diaconato. Observe, observe, e Deus vai te mostrar. Mas não é para
acusar, ou tratar, ou proibir, ou tirar de... Não, está proibido de exercer tal função. Não, converse, converse, porque a proibição fere. Proibir fere, mas ensinar, sim, cura. Nós devemos curar, ensinando, ok? Outra pergunta. Como eu identifico a diferença entre legalismo e autoritarismo? O legalismo são influências, contaminações que estão presentes na vida e na conduta e na postura de uma pessoa. Quando ela identifica nela mesma o legalismo, ela luta para que isso não prossiga adiante, para que isso não permaneça nas ações dela. Já o autoritarismo é algo que eu quero, é algo que a pessoa desenvolve nela mesma e ela se torna autoritária. Tudo tem que ser do jeito dela, da forma dela, da maneira que ela quer, da maneira que ela acha. É o eu. O legalismo é uma influência espiritual maligna, muitas vezes. O autoritarismo é o eu. É o eu sou, o eu posso, da forma que eu quero deve ser feito, da forma que eu acho que deve ser feito. Então, essas são as diferenças. E como identificar o legalismo? Falamos aqui durante toda a aula, mas eu vou repetir para vocês, né? Ações que vêm do eu, posturas erradas, entendeu? O cargo que eu tenho na igreja faz com que eu queira me sobressair e mostrando que tudo que eu falo é o que vale, mostrando que todo o ensinamento que eu passo é o único que vocês devem seguir. Está errado. Está errado. Isso são formas que nos fazem identificar o legalismo. Quando eu vejo que as coisas que estão sendo ministradas, ensinadas, as palavras que estão sendo pregadas, não têm o mover do Espírito Santo, não têm a direção do Espírito Santo, é um legalismo. Por quê? Porque é o eu, é a pessoa, é a sabedoria humana. Preste atenção nisso. Se tudo que está sendo falado e ensinado é o mover da sabedoria de Deus através do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo de Deus, ou é o mover através da sabedoria daquela pessoa, o mover humano da sabedoria daquela pessoa, aí sim você vai identificar e Deus vai te dar direções para mudar. Ok? Para finalizarmos a aula de hoje, nós estudamos sobre o legalismo. Todos os pontos do legalismo. O que é o legalismo? Origens do legalismo. O que alimenta o legalismo? E a fundamentação bíblica de grandes homens, grandes líderes da Bíblia que foram e se deixaram usar pelo legalismo. Então, nós estamos terminando aqui a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de todos vocês e pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, pedir que vocês mandem um ok para nós, se inscreva ali, participe, compartilhe o link dessa aula, porque isso é importante para nós. Faz com que nós venhamos a crescer. Divulgue, irmão, essa escola. Divulgue, porque tem pessoas precisando de direções. E são essas direções. Deixamos aqui para você o convite de acessar as nossas redes sociais. Qualquer dúvida que você tiver, deixe registrada lá nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, para que aí nós vamos respondê-las, ok? Muito bom estar com vocês, que Deus te abençoe, que Deus te torne um grande líder, um grande guerreiro, que Deus faça de você um grande servo, mas um servo movido realmente pela sabedoria que vem de Deus e pelo mover do Espírito Santo de Deus, através da sua vida, para que você venha a frutificar e a gerar frutos que vão fazer parte desse novo mover, desses novos tempos que o Senhor está levantando. Fica na paz do Senhor. Amo todos vocês em Cristo. Deus abençoe e até a próxima aula.